Amém, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém? Glória a Deus. Igreja, uma das coisas que amarra a vida das pessoas, atrapalha a vida das pessoas, uma das coisas que tem tirado muitas bênçãos e muitas situações boas para a vida dela e para a família dela, são coisas erradas, situações erradas que elas cometem. E cometem muitas vezes por quê? Porque não são ensinadas, não são corrigidas. Se você pegar esse último versículo que nós lemos, que Salomão fala, ele fala assim, ele morrerá, porque sem correção andou. Se nós não corrigimos a nossa criança, ele não vai saber o limite, o momento de parar. E ele corre um risco o dia de amanhã, de alguém o corrigir. E esse alguém não vai ter o mesmo amor que você na hora da correção. Às vezes pode ser um policial, às vezes pode ser um amigo mais forte na escola, que vai disciplinar ele da pior forma possível, da forma que você não faria. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Nós não nos corrigimos, não corrigimos as pessoas que estão perto de nós, não aceitamos a correção que vem do Senhor. Aí, é até um versículo chave aqui da nossa igreja: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Por que o povo sofre? Porque falta conhecimento. Por que o povo sofre? Porque falta disciplina. Por que o povo sofre? Porque ninguém o corrigiu, ninguém o falou. E o sábio Salomão, com toda a sua sabedoria, ele escreve este livro e ele está falando aqui, ele está falando assim, bebe a água da tua cisterna. Igreja, esse é um grande erro do ser humano. Às vezes ele está tão preocupado com o poço do irmão, cisterna é poço, que ele não cuida do dele. Ele está tão preocupado em ter um poço igual ao do irmão, que ele não cuida do dele. E o sábio Salomão, ele fala assim, gente, cuida da tua cisterna, bebe água do teu poço, porque senão a água vai embora. Ela vai correr pelas ruas aí e você vai perder ela. Igreja, muitas vezes a oportunidade está na nossa casa, no nosso quadrado, mas nós estamos olhando o quadrado do outro e paramos e não conseguimos entender que a oportunidade está ali. A Bíblia é muito clara e ela fala assim, você dará fruto aonde você está plantado. Mas pastor, mas é porque o poço do irmão ali é tão bonito, a casa do irmão lá é tão bonita, e a sua casa está descuidada, a sua casa está vazia. E muitas vezes o lugar, inclusive, de bichos, de tranqueiras, de amontoados, porque você não está cuidando da sua casa, você está cuidando da casa alheia. E Salomão, ele dá
muitas dicas. Ele fala, bebe da sua cisterna. Outra coisa que ele fala um pouquinho para baixo aqui. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus te deu a sua esposa. Se alegre com ela. Passeia com ela. Vive com ela. Nem vou falar Deus te deu a tua esposa. Eu vou falar Deus te deu o seu cônjuge. Porque isso também vale para o homem com a sua esposa, como com a sua esposa com a sua mulher. Com o seu marido. Se alegra com ela. Divide os sonhos com ela. Batalhem junto pelos mesmos projetos. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Não fica buscando fora. Ele até fala no versículo de baixo, se eu não me engano, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente, ou seja, até o final dos seus dias. Para de ficar buscando alegria em outros lugares. Igreja, às vezes a gente acha que não. E eu falei aqui no começo do culto, muitas vezes não alcançamos grandes coisas, grandes milagres e maravilhas para as nossas vidas e família. Por quê? Porque nós não somos corrigidos e erramos o caminho. E uma das coisas que as pessoas têm feito muitas vezes é divórcio, divisão. A casa dividida não subsistirá. Jesus falou isso muito claro. Pode Satanás se dividir contra si mesmo? Se ele o fizer, a casa dele não subsiste. Não vai acontecer. Igreja, quantas famílias estão divididas? Quantos casamentos estão destruídos? Aí o que acontece? Não prospera, não cresce. Por quê? Porque está dividido, às vezes até pagando pensão, às vezes até dividindo os seus bens. Ou seja, já tinha um pouco, mas esse pouco Deus poderia multiplicar e fazer chegar no muito. Porque a Bíblia é muito clara, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. O que Salomão está falando aqui? Bebe água na tua cisterna, cuida da tua cisterna, e Deus vai te abençoar. Mas aí você fica olhando a cisterna do outro, você fica cuidando da vida do outro, você não cuida da sua casa, você não cuida do seu cônjuge, e com isso, vai abrindo espaços para outros entrarem, e aí divide a casa, e aí até aquele pouco que tinha, acaba se perdendo no meio das confusões. Por quê? Porque a gente não se atentou. Olha o que ele fala no versículo 17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Está falando assim, a cisterna é tua, não é para você dividir para os outros. Deus deu para você, não é para dividir para os outros. Eu não me lembro agora, mas eu tenho quase certeza que é o rei Ezequias. Ele teve uma doença, né? Doença não. É falado lá que ele ia morrer, aí ele pede perdão, perdoa ele, e então o povo da Babilônia manda alguns embaixadores lá para levar presentes para ele, porque ele tinha sido curado, né? E a hora que ele chega lá, ele se sente soberbo, arrogante com aqueles presentes que ele ganhou, né? O seu ego é massageado, né? E ele pega e mostra todo o reino de Israel para aqueles embaixadores. E o profeta chega nele e fala assim, o que você mostrou para aqueles caras que estavam aí? Mostrei tudo. Mas como assim tudo? Não ficou nada dentro de Israel que eu não mostrasse. Aí o profeta fala, pois Deus manda te dizer, eles vão vir aqui, vão tomar tudo que você tem. Tudo será levado para a Babilônia. Você vai perder tudo. Aí ele ainda é audacioso, porque ele pergunta assim, quando vai acontecer isso daí? Aí o profeta fala assim, não é no teu tempo. Ele fala, então tá bom. Então tá bom. Ou seja, ele entregou o reino de Israel para a Babilônia. E nós sabemos que alguns anos depois,
Nabucodonosor vai lá e toma tudo que tem lá dentro, destrói o templo. E quem que vai preso? Os filhos dele. Quem que é cego? Um dos filhos dele. Por quê? Por causa da ignorância. O que Salomão está falando aqui? Cuidado no compartilhar as coisas com estranhos. Não é para fazer isso. A sua casa tem que estar fechada entre você, sua esposa e seus filhos. Não tem que ficar compartilhando com os irmãos, não, nem com outros. Tem algum problema? Tem a pessoa certa para você falar. Não é com qualquer um que você vai falar. Mas muitas vezes o que a gente faz? Nós abrimos as portas da nossa casa. Nós abrimos as portas da nossa, como que eu posso dizer? Intimidade, esta é a palavra. E arreganhamos as portas e mostramos tudo. Igreja, às vezes para você não está bom, mas quem está ouvindo está louquinho para estar no teu lugar. Quem está ouvindo está louco para estar ali, naquela cisterna se banhando. Para você, às vezes a cisterna não é a melhor, mas para o outro é. Aí Deus fala, não compartilhe com o estranho. E continua, seja bendito o teu manancial, alegra-te, aqui eu já li, né? Lá embaixo, no 20 então. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio de uma estrangeira? Olha o que ele está falando assim, ó. Quem está lá fora não é para você. O que é para você é o que está dentro da sua casa. O que é para você é aquilo que eu te dei. É o teu tamanho, é o teu número, é o que vai dar certo para você. Mas aí o que acontece? Fica olhando lá fora, fica buscando lá fora. E daqui a pouco vai arrumar um problema, vai arrumar uma dificuldade. Sabe quem que arrumou um problema, uma dificuldade por ficar olhando lá fora? Davi. Davi perdeu 4 filhos por causa de ficar buscando lá fora. Sabe outra pessoa que arrumou um problema grande, e tem alguns até que dizem que perdeu a salvação? O próprio escritor do livro de Provérbios, Salomão. Casou-se com mulheres estrangeiras, escreveu, nos alertou e fez errado. Ou seja, em casa de ferreiro espeta de pau, né? Fez errado. Tem gente que diz que ele quase perdeu ou perdeu a salvação. Porque ele começou a olhar as mulheres estrangeiras e ele começou a se ajuntar com elas em casamento para aumentar a aliança, para que não houvesse guerras. Igreja, Deus prometeu para ele que não ia ter guerra. E não teve guerra nos tempos de Salomão. Deus prometeu para ele e para Davi que nos tempos de Salomão o reinado dele, a terra de Israel, não teria guerra. Ele não precisava fazer aquilo. Mas ele fez por quê? Por causa das alianças militares? Nada, desejo, vontade, emoções. Aí o que as mulheres trouxeram com elas? Ídolos, imagens de escultura. Deus se alegrou com aquilo? Não, não. Mas muitas vezes ficamos olhando a cisterna do outro, não cuidamos da nossa. Ficamos olhando a mulher alheia, não cuidamos da nossa. Sendo que é tão simples, alegra-te com tua esposa, alegra-te com teu marido, alegra-te com a tua cisterna. Às vezes o preço que o outro pagou para ter aquela cisterna, aquele poço daquele jeito, é um preço que você não consegue pagar. E não estou dizendo dinheiro não, preço de sacrifício mesmo, preço de pagar o preço. Mas muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos nessas coisas. Outra coisa cotidiana, que muitas vezes está na nossa vida e nós precisamos eliminar, Salomão ensina um pouquinho para frente, em Provérbios capítulo 11, versículo 1, ele fala assim, ó, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Igreja, o que Salomão está querendo dizer aqui?
Nós temos que ser justos em palavras, em ações, em negócios, em tudo aquilo que a gente coloca a mão. Tem pessoas que 1 quilo para ela não é 1 quilo, é 900 gramas. Tem pessoas que 1 quilo para elas não é 1 quilo, é 800 gramas. Tem histórias na época que se vendia muito arroz solto, feijão solto. Isso eu estou falando de 30, 40, 60 anos atrás. Que as pessoas que vendiam falavam, olha, que for pesar, tira um pouquinho lá. E vende por maior. O leite, às vezes alguém de vocês até já passou por isso. Eles misturavam o que no leite? Água. Tem até uma música, né, antiga que fala que misturava água. Por quê? Porque o cara não é justo, a pessoa não é justa. Ela é enganosa, a balança dela é enganosa, as coisas dela é enganosa, ela engana naquilo que ela faz. Deus não tem prazer nessas coisas. Às vezes a gente não se atenta para isso. Hoje é difícil acontecer, mas ainda acontece. Eu vou falar uma coisa que eu vi, e vocês devem ter visto também. Eu amo chocolate. Mesmo o diabetes às vezes está um pouquinho para cima, mas eu amo chocolate. Igreja, e você ia comprar uma barra de chocolate, você pagava R$4 numa barra de chocolate de 120 gramas. Aí eu sempre comprava, né? Aí daqui a pouco eu percebi que os R$4 manteve, mas a barra diminuiu. Eu falei, gente, o que aconteceu isso aqui? Aí eu vi que já não era mais 120 gramas, era 100. Eu falei, rapaz, tiraram 20 gramas disso aqui. Mas manteve os R$4. Aí eu comecei, aí eu parei de comprar chocolate, porque eu falei, gente, é muita sacanagem. Hoje a barra de chocolate tem 80 gramas. Eles tiraram 40 gramas da barra de chocolate. E eu olho, igreja, eu olho quanto que tem, o peso que é, porque às vezes o outro é R$1 mais caro, mas tem 300 gramas a mais. Então, compensa. Aí eu falei, gente, que sacanagem. Aí eu estava assistindo uma entrevista, uma reportagem uma vez, há muito tempo atrás também, uns 2 anos atrás. Ele estava falando que devido à crise e a inflação, o chocolate aumentou. O que eles fizeram? Para não deixar de vender, porque o povo não começou a comprar, parou de comprar a R$6 uma barra de chocolate, eles diminuíram o peso, mas mantiveram o preço de R$4, para as pessoas continuarem comprando. Só que daí o Inmetro veio e falou, vocês estão enganando o povo. Porque o cara, não é verdade? É só um doido igual eu que fica olhando peso. Ninguém vê peso, nego chega lá, pega e joga no, tá R$4, é o preço que eu pago sempre. Aí o Inmetro chegou e multou eles, falou, não é assim. Vocês têm que pôr um aviso na embalagem lá, que foi reduzido o peso daquela embalagem. Por que hoje não é difícil uma balança enganosa? Porque existem órgãos fiscalizadores. Porque se não tem fiscalização, igreja, você acha? O leite ia continuar tendo água, que eu acho que tem até hoje, até mais hoje, e é legalizado. Tudo as coisas no mundo é problema, igreja. E aí o que a Bíblia fala aqui? Para Deus isso é abominação. Enganar os outros. Fazer de forma trapaceira. Deus não se alegra com isso. E o versículo de baixo também traz um ensinamento. Vindo o soberbo, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Igreja, quando você é arrogante com as pessoas, quando você é soberbo, as pessoas se ofendem. As pessoas ficam insultadas com a forma que você trata elas. Não é porque você sabe um pouco mais que você vai montar na cabeça das pessoas. Eu já falei aqui o meu testemunho particular. Como eu disse, eu sou chato, eu gosto de ler, eu gosto de entender. Quando eu chego para comprar um produto, eu já li tudo sobre aquele produto. Eu já sei o que é aquele produto.
Eu não chego como que eu posso dizer? Para tirar informação. As informações eu já tirei. Eu já sei se ele vai me servir, se é aquilo que eu preciso mesmo. Então eu chego para comprar. Uma vez eu precisava de um carregador. E o meu celular, o carregador tem que ser 3A, 3 ampere. Eu cheguei numa loja e falei assim, o meu celular é tal, eu preciso de um carregador. O cara olhou assim, é esse aqui, ó. Eu catei, olhei e falei, não é esse aqui. É esse sim. Eu falei, não é. Obrigado, tchau. Nem perguntei se tinha o outro. Cheguei na outra loja, falei, preciso de um carregador para meu celular é esse. Ah, é esse aqui. Eu falei, não é esse aí. Obrigado. Ah, mas eu tenho. Eu falei, por que você não me mostrou a hora que eu te perguntei? Você me mostrou esse aí. Não quero, obrigado, tchau. Fui na do lado. Moça, meu celular é tal, preciso de um carregador. Ela falou, esse aqui. Eu falei, é esse mesmo. Quanto que é? Tchau. Eu precisava de um carregador 3 ampere. É o carregador do meu celular. As outras duas lojas não sabia qual era o carregador. Eles vendiam qualquer coisa. Eles vendiam aquilo que estava na frente deles. Agora, essa pessoa cuida bem da sua cisterna, igreja? Essa pessoa vai prosperar com a sua cisterna? Não sabe nem a qualidade da água que sai da cisterna. Não sabe nem a quantidade de água que sai da sua cisterna. Uma vez uma pessoa veio em mim reclamando de uma situação que envolvia a empresa dele. Eu falei, quanto que a tua empresa fatura? Ah, não sei. Eu falei, então como é que você reclama? Você não sabe. Você tem que saber quanto fatura, você tem que saber o que você está ganhando, você tem que saber quanto que você está gastando. Aí você reclama. Agora você não sabe de nada. E você está reclamando porque o outro vende mais, porque o outro está melhorando aqui, melhorando ali. Às vezes a tua cisterna é melhor que a dos outros, mas você não está cuidando dela. Igreja, tem que cuidar bem da sua cisterna. Faça bem o seu trabalho. Se o outro é maior, se o outro tem mais quantidade de produtos, isso, aquilo, amém. Na sua loja, seja o melhor naquilo que você faz. Agora tem pessoas que não, são pessoas arrogantes, soberbas. Acham que estão ali e estão abafando. E não sabem nem o que estão fazendo. Não sabem nem como fazer, nem o que estão vendendo. Falei, gente, o cara vende produto para celular o dia inteiro e não sabe qual que é o carregador. E o meu aparelho é um aparelho conhecido, não é um aparelho assim, é um aparelho que veio lá do Japão, ninguém sabe o nome desse trem aí. Não, é um aparelho que bastante gente procura peças para ele. Mas as pessoas não se atentam. Uma vez, aniversário da Simone, eu falei assim, vou comprar um sapato para ela. Eu entrei na loja de sapato, eu falei, moça, você tem um sapato assim, assim, assim? Ela falou, tenho. Eu falei, número tal? Ela falou, tal. Eu falei, põe na sacola que eu estou levando. Aí ela falou assim para mim, a hora que você entrou na loja, eu sabia que você ia comprar. Porque você já veio direto naquele sapato. Você sabia o que você queria. Ele falou, olha, é uma bênção quando entra vocês homens aqui na loja de sapato de mulher. Porque é 5 minutos a venda está fechada. Agora a mulher, ela põe um, ela tira, ela põe o outro, ela tira, ela vai para cá, ela vai para cá, ela enrola, ela dá uma volta no shopping, ela dá 2 voltas no shopping, ela volta, ela experimenta tudo de novo, e é 3 horas da tarde, ela não conseguiu comprar um sapato ainda. Falou, vocês chegam, eu falei, fia, é o sapato que ela quer, é a cor que ela quer, é o preço que eu posso pagar, é o meu número, não tem erro. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vim buscar. Eu sei o que ela me pediu, então é só resolver o problema. Mas aí as pessoas soberbas, arrogantes, que traz com elas a afronta, a ofensa, o insulto. Por quê? Porque não sabem lidar com as situações. Se é outra pessoa no meu lugar, bom, eu vou falar, se é outra não, se é eu, antes da conversão, eu tinha falado para o primeiro cara da loja lá, você não sabe nem o que você está vendendo, irmão. Como é que você vende essa porcaria desse carregador para um celular que não é o carregador, rapaz? Você vai ler um pouquinho, vai aprender um pouquinho o que você está fazendo. Porque eu era assim. Hoje não, tudo bem, tchau. Vamos para a próxima. Ainda eu estava no camelô, o que mais tem lá é loja, né? Então você sai de uma, entra na outra, rapidinho você resolve o problema. Mas resolvi meu problema, comprei o que eu precisava. Cheguei na pessoa, preciso de um carregador para o celular, tal. Ah, esse celular é esse carregador aqui, ó. Falei, é esse mesmo, irmão. Quanto que é? Tanto. Está aqui.
Se ele pôs R$10 a mais, eu paguei. Só por ele saber que o carregador do meu aparelho tem que ser aquele ali específico, não é outro. Ai, pastor, mas que chato você também, hein? Tem que ter os 3 amperes. Coloca outro carregador no teu celular, daqui a pouco você morre com uma bateria. Por quê? Vicia. Você pôs o produto errado. Você fez errado. Não vai dar certo. Outra coisa que nós precisamos aprender. Provérbios capítulo 6. Eu não posso ver 6, que eu acho que é Mateus. Como que eu gosto de Mateus 6? Provérbios capítulo 6, versos 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Igreja, assuntos cotidianos que têm mantido pessoas na miséria. Assuntos cotidianos que têm mantido pessoas vivendo de migalhas, vivendo de restos. Primeiro que nós falamos lá, fica olhando para as coisas alheias, para a mulher estrangeira e não cuida da sua casa, não cuida daquilo que é seu, não cuida do seu poço. Segundo que nós falamos, cuidado com a arrogância, com a soberba. Terceiro que nós falamos também, seja honesto, cuidado com a balança enganosa, cuidado com os pesos errados, porque Deus não se alegra disso. E quarto lugar, igreja, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque lá atrás, se você pegar o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, que é início, e você lê ele até o capítulo 3, uma das coisas que Deus fala é o quê? No suor da tua testa ganharás o pão. Mas tem gente que acha que não, que a cisterna dele vai dar certo sem ele fazer nada. Sem ele trabalhar. Sem ele se esforçar. Sem ele pagar o preço. Aí o que Salomão fala? Vai lá ter com as formigas. Não tem dominador, não tem um líder, não tem um gerente, não tem que prestar conta para ninguém. Só que o que ela faz todos os dias? Trabalha, trabalha. Por quê? Porque vai chegar o inverno. E a hora que chegar o inverno, o que ela precisa? De mantimento. Então ela trabalha. Para a hora que chegar o inverno, ela ter sustento. Para a hora que chegar o momento da seca, ela ter alimento. Mas, igreja, como é que nós vamos prosperar se nós ficamos dormindo, tosquenejando, toda hora está com sono, toda hora está cansado? Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Peguei lá meia hora, 40 minutos rapidinho para preparar a palavra, até me cobro porque eu falo, gente, tem que ter um pouco mais de tempo, né? Mas que tempo que é esse que nós temos? Hoje eu falei, nossa, hoje vai ser tranquilo lá, vou conseguir preparar a palavra. Que tranquilo o quê? Meu Deus do céu, até para tirar os 40 minutos lá foi um perrengue, você imagina um pouquinho mais para conseguir preparar a palavra. Mas igreja, nós temos que buscar aquilo que nós almejamos, colocar uma meta e correr atrás dela. E falar, não, é isso que eu preciso, é isso que eu vou alcançar, é isso que eu pretendo. Cuidar bem do seu trabalho. Ah, pastor, mas onde eu estou não vai dar certo. Igreja, eu também já pensei isso. E a empresa que eu tenho, as coisas que eu tenho, tudo veio desse serviço. Eu só trabalhei num lugar na minha vida. Um lugar inteiro, o tempo todo. E os outros falavam, não dá certo, lá nunca vai dar certo, as coisas não vão acontecer. E aconteceu.
Sabe por quê? Porque não depende de você, depende da tua fidelidade. E é Deus quem vai agir. É Deus quem vai abrir portas. Uma das coisas do nosso cotidiano que muitas vezes nos faz perder grandes coisas, perder grandes oportunidades, perder momentos bons da nossa vida, é muitas vezes a preguiça, não querer fazer, não se dispor a fazer, não se dispor a realizar. Aí Salomão fala, vai lá ter com a formiga. Uma das coisas que enriqueceu Salomão, Salomão foi o homem mais rico que já existiu sobre a face da terra. Os copos que ele bebia água eram copos de ouro ou prata, finíssimos. A sua casa era uma casa praticamente toda revestida de ouro. Ele fez o templo do Senhor, o templo de Salomão, todo revestido de ouro, com madeiras de cedro, tudo do melhor. Uma das coisas que enriqueceu Salomão, sabe o que era? Ele mandava embarcações para fazer comércio. Muitas dessas embarcações não voltavam, mas as que voltavam traziam riquezas para ele. Agora, quem tentou fazer isso? Só ele. Quem enviou essas embarcações, mesmo sabendo que poderia se perder? Ele. Quem que buscou algo diferente? Salomão. Por que nós não alcançamos muitas vezes aquilo que nós almejamos? Porque não tentamos. Alguém já deve ter ouvido aquelas historinhas que fala, o lugar que mais tem talento, mais tem empresário, é um cemitério. Por quê? Porque são pessoas que nunca tentaram. E às vezes nós temos oportunidades, igreja, e não fazemos. Ah, mas é difícil. É difícil, igreja. É difícil. Não é fácil, não. Vai fazer agora dia 27 de maio, mês que vem, 6 anos que nós estamos aqui, 6 anos lutando, 6 anos pagando preço. Não é fácil. 6 anos com dificuldades para fazer as coisas, porque é uma igreja pequena, uma igreja limitada. Aí daqui a pouco Deus dá a graça e nós explode aí. Deus dá algo para nós aí. Os outros falam, mas é que o pastor Júnior rouba. Mas ninguém viu os 6 anos a gente padecendo. Ninguém viu os 6 anos eu saindo de uma casa e comprando uma metade da que eu tinha. Eu saindo de um carro bom e vindo para um carro mais barato. Ninguém vê isso, ninguém sabe disso. Ah, mas a formiga, ela consegue sobreviver no inverno, mas ninguém vê que no verão ela trabalha que nem uma doida. Tem gente que fica reclamando do sol aí, para trabalhar. Outro dia uma pessoa chegou lá na loja, lá, nossa, mas que sol. Eu falei, graças a Deus, né? Porque quando está chovendo é a chuva, quando está frio é o frio, hoje é o sol. E assim a gente vai, tem que levantar, tem que pôr uma blusa um pouco mais comprida por causa do sol, tem que se virar. Mas cada hora é uma coisa, cada hora é uma dificuldade. Nossa, essa chuva bem nessa hora. Eu falei, gente, não precisa de chuva. Rio Preto não chove, quando chove você reclama. Deixa chover, deixa tomar chuva, é até gostoso tomar chuva em Rio Preto, porque é uma coisa que é um acontecimento em Rio Preto chover, mas não. Tudo é problema, tudo é dificuldade, tudo é peso, tudo é um fardo. Ah, mas a cisterna do outro é melhor, mas o outro levanta cedo, o outro trabalha, o outro arrisca, o outro não tem medo de empreender, e você está ali, olhando a vida alheia, e não cuidando nem da sua cisterna, olhando o que está do lado, e não cuidando da sua casa. Ah, perdi minha esposa. Vai conversar com pessoas divorciadas para você ver. Divórcio dá sinais, igreja. Está dando sinal há muito tempo, mas ninguém percebe. Está dando sinal há muito tempo que vai acabar, mas ninguém percebe. Sabe por quê? Como nós lemos lá no capítulo 5, não se alegra com a mulher da sua mocidade, não cuida da sua cisterna, não tem um objetivo. Esse tempo atrás eu estava conversando com a minha filha mais velha, eu falei para ela, filha, encostou no C,
Essas encrencas de hoje em dia, com tracinho aqui, com risquinho aqui, você já sai com esses trem nas costas para não sobrar para mim, porque senão eu que vou sair. Esses encrenca encostar aqui em casa não vai dar certo. Falei, ó, o cara pode ser humilde, o cara pode ser isso. Se ele tiver um objetivo na vida dele, se ele tiver um rumo, se ele souber onde ele quer chegar, já está bom. Se ele for homem, já está bom também. Porque hoje em dia está difícil até de achar homem. Eu falei, é complicado. Mas o que acontece com as pessoas, igreja? Não cuida. Deixa que os outros cuidem. Deixa que os outros façam. Como nós lemos lá, eu vou até voltar um pouquinho aqui, Provérbios 5, onde ele fala no versículo 17, seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Ou eu tenho que pensar na minha vida, e não deixar os outros pensar por mim. Eu tenho que escolher por mim, e não os outros escolherem por mim. Agora tem pessoas que entregam a sua vida para o outro. Por quê? Porque, pastor, mas você não sabe o que eu passei na minha casa, mas aí para surgir de um problema entra em outro pior. Não é assim, igreja. Por isso que tem muitas pessoas que não alcançam as suas bênçãos, não alcançam a sua prosperidade, não alcançam o melhor para a sua vida, porque não cuidam da sua casa, não cuidam do seu cônjuge, não se alegra com a sua família, é desonesto, a balança é desequilibrada, é arrogante, é soberbo. O que é ser arrogante e soberbo, igreja? Mesmo estando errado, não aceita uma correção. Acha que está certo. Está com a vida ferrada, mas está certo, está certo. Quem está indo para frente é que está errado, ele está certo. E ainda alguns preguiçosos. Não fazem, não trabalham, não cuidam. Eu sou chato, igreja. Esses tempos para trás nós eu só vou lá no rancho dos meus pais de final de ano, né? Ele até fala, você vem uma vez por ano, é sempre no final do ano. E eu fui para lá, e aí eu cheguei lá, né? E o rancho é rancho, né? Fica fechado lá um mês, aí você chega lá, tá tudo sujo, né? Aí eu fui ajudar ele limpar lá, eu já arranquei todos os matinhos, aqueles negócios vai crescendo no meio das coisas, lá fui arrancando tudo. Aí o meu pai falou assim, os seus irmãos vêm aqui todo mês e ninguém faz isso. Fica aí, ó, abandonado. Falei, gente, cuida. Porque se você não cuida, daqui a pouco os bichos vão tomar conta, é barata, é escorpião, é aranha, porque está uma bagunça, está uma sujeira. Já vai lá, já arranquei todos os matinhos, já juntei tudo, já varri, já lavou, aí já ficou pronto, agora vamos usar, beleza, está tudo pronto para usar, está tudo pronto para fazer. Mas nós precisamos parar com a preguiça. Ainda meu pai falou assim, o teu irmão chega aí, ele senta aí, ó, pelo amor de Deus, parece que morreu aquela praga, sentada nessa cadeira aí. Porque chega lá, tá certo, ele quer descansar, trabalha a semana inteira e tal, mas tem as coisinhas para fazer lá, já resolve, já faz. Ele não é preguiçoso, viu, gente? É que ele não gosta de fazer isso. Aí sobra para quem tem que fazer. Só que eu não consigo ficar parado. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Então eu chego aqui na igreja, os irmãos já percebeu. Eu vou enchendo o galão de água, eu já abro, já vou ligando aqui, já vou ligando ali, já vou pondo para carregar, já vou ligando o notebook. A Poliana até fala para mim, não, pastor, deixa com o notebook eu ligo aqui, pode deixar. Porque está fazendo alguma coisa. Tem que estar fazendo alguma coisa. Igreja, cuida da tua casa. Seja honesto nas coisas, nos pesos, nas medidas, naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você vende. O que mais que nós falamos aqui? Cuidado com a arrogância, com a soberba. Escute quando uma pessoa vem te chamar a atenção, escuta. E agradece ela, falou, obrigado pelo feedback aí. Às vezes não é nenhuma verdade sobre você, mas alguma verdade tem. Algum pouco ali tem. E você pode aprender. Cuidado com a preguiça. Deixá-la tomar conta de você. Aí você não vai conseguir conquistar nada.
você não vai conseguir alcançar nada, você não vai conseguir sonhar. Nós temos que aprender a cuidar desses assuntos cotidianos, esses assuntos que nos envolvem o dia e que muitas vezes está atrapalhando o nosso crescimento, está atrapalhando a nossa prosperidade, está atrapalhando nós provarmos e vermos o melhor de Deus. Eu falei muito aqui na área profissional, na área familiar, na área conjugal, mas traga isso também para a área espiritual. Pessoas que fazem as coisas para Deus de qualquer jeito, que levam as coisas do Senhor de qualquer jeito, que dão palavra e não cumprem ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, eu pedi para você prometer? Desse jeito, igreja. Eu pedi para que você se comprometesse? Não. Mas se você prometeu, cumpra. Cumpra. Eu gosto muito daquela passagem onde Moisés mata aqueles animais, coloca lá. E Deus, porque quando eles iam fazer um acordo, né, um contrato, eles matavam um animal, colocavam ali e passavam no meio daquelas partes dos animais, dizendo aquilo que eles se comprometeram. Vamos falar o que nós entendemos. Eu vou vender meu carro para você, Rafael, pelo preço de tal. Aí o Rafael passa, eu vou comprar o seu carro, Pastor Júnior, pelo preço de tal, ali no meio dos animais. É lógico que naquela época não tinha carro, né? Só para vocês entenderem. E Moisés fica ali esperando o Senhor vir para fazer aquela aliança com ele. E o Senhor demora, e ele pega no sono, e ele espanta os animais, né, que nós conhecemos, os urubu, que estavam querendo comer aquela carne morta ali. De repente o Senhor vem, e como uma coluna de fogo, passa pelos meios dos animais, para firmar aquela aliança com Moisés. Mas Moisés passou no meio dos animais, igreja? Não. Por quê? Porque o homem é falho. O homem ia errar. E se ele errasse, o que ia acontecer? Deus ia ter que matar ele. Porque ele falhou com o Senhor. Cuidado. Cuidado também na área espiritual. Cuidado, às vezes, beber água fora da sua cisterna. Somos cristãos, somos crentes. Não temos que nos envolver com ídolos. Não temos que nos envolver com seitas. Não temos que nos envolver com o espiritismo, com essas coisas erradas. Isso aí não é nosso, não nos pertence. Nós somos cristãos. Cuidado em dar a tua palavra e não cumprir. Cuidado com a balança desonesta. Aí você fala assim, pastor, mas eu não entendi a balança desonesta. Eu vou falar de uma forma simples, vocês vão entender. Cuidado em ficar tirando o cisco do olho do irmão, escrecer a trave que tem no teu. Cuidado. Cuidado. E esses dias nós pregamos aqui num domingo, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque tem uns preguiçosos, igreja, que não faz, mas o desgramado critica quem faz. E às vezes quem está fazendo está cheio do Espírito Santo. Mas não sabe fazer. Mas ele está fazendo, infeliz, porque você que sabe não está fazendo. Então cuidado. Cuidado, muito cuidado. Porque às vezes a sua preguiça no ministério e querer justificar a sua preguiça apontando o dedo para os outros pode gerar um problema sério. Pode gerar uma dificuldade séria. Nós sabemos que a única situação que não tem direito à salvação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra nós não sabemos. Nós não temos nem ideia. Mas só que a blasfêmia contra o Espírito Santo, sim. Igreja, vamos aprender com Salomão. Como Jesus diz, né? Faça tudo o que ele manda, mas não faz o que ele faz, né? Quando ele fala lá dos saduceus e dos fariseus, né? Salomão também. Salomão foi um grande homem para ensinar. Homem de muita sabedoria, maior que ele, só Jesus. Mas só que ele errou muito. O pai dele errou muito por olhar a cisterna do outro. Por querer aquilo que era do outro. Fica feliz com aquilo que você tem. Alegra-te no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Eu cumprimentei cada um, mas quero dar as boas-vindas novamente aos nossos visitantes.
sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Tem um cafezinho lá no fundo, viu, gente? Para que acabar o culto, tem água ali também. Aí vocês conheçam aí a igreja um pouquinho, tá bom? Vamos orar.